Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje no canal é tenentismo, coluna Prestes e a crise da República Velha no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente também tem um mecanismo de seja membro do canal, que é fundamental e indispensável para a gente fortalecer a dinâmica de portal de notícias e ampliar a grade de programação. Camaradas, note, eu estou muito feliz. Por que eu estou muito feliz? Gente, eu estou muito feliz. Veja, agora que a gente começou o Manhã Brasil, conduzido brilhantemente por Mauro Lopes, sucesso de audiência, no horário da manhã. Se você for pensar só as mídias progressistas / governistas, a gente tá ali disputando já o segundo e o terceiro lugar, né? No dia da estreia, como a gente até agora só tem grade de programação pela manhã, como é que a gente mede a audiência, né? Às 6 horas da noite de cada dia, a gente tá vendo, ó, quantos milhares de acessos teve o programa da manhã chegando 6 horas da noite. E aí, a gente viu que na estreia a gente só perdeu para o ICL, ou seja, o programa da manhã do ICL, chegando às 6 horas da noite, qual era o número de visualizações totais? Na estreia a gente só perdeu para o ICL. Na terça-feira a gente também superou em números 2 portais de mídia progressista, ficou em quarto lugar. E hoje, né, eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, hoje tá indo muito bem e eu acho que a gente vai ficar em terceiro, talvez em segundo. Então assim, tá indo muito bem essa dinâmica de portal de notícias. Então acompanhe o Manhã Brasil das 7 horas da manhã até as 9h30, 10 horas, conduzido por Mauro Lopes. E o fato de existir o Manhã Brasil está realizando um sonho meu, né? Que eu não preciso ficar como estava em 2024, gravando tantos vídeos sobre a conjuntura, sobre notícias, porque o Mauro Lopes já está produzindo esse conteúdo e eu posso voltar a falar mais de temas teóricos, mais denso, né? Numa linguagem marxista, fazer mais propaganda aqui no canal. É claro que eu vou continuar fazendo vídeos debatendo conjuntura, debatendo o dia a dia da economia brasileira, da política econômica, etc, etc. O vídeo de ontem foi sobre isso. O vídeo de amanhã, de sexta-feira, vai ser sobre isso. Mas eu tenho agora mais flexibilidade para voltar a fazer um debate mais denso com vocês. E aí, como mostra o título desse vídeo, a gente vai fazer um comentário rápido sobre um livro muito importante que eu li. E provavelmente foi o melhor livro que eu li em 2024 sobre história do Brasil. Presta atenção. O melhor livro que eu li em 2024 sobre história do Brasil. E esse livro tem uma importância a mais. Por quê? E aí vamos lá. Por que esse livro tem uma importância a mais? Aqui vai uma opinião que é quase uma evidência anedótica. Eu não parei para fazer uma pesquisa sistemática sobre isso, quantos livros saem, quantos artigos acadêmicos são publicados, quantas dissertações de mestrado, teses de doutorado são feitas, etc. Mas vai quase uma evidência anedótica, mas uma evidência anedótica de alguém que é historiador de formação, que enfim, faz doutorado, fez mestrado, ainda que não na área de história do serviço social, mas que circula no debate acadêmico. Eu tenho a impressão que na história do Brasil, o período que a gente menos estuda é o período do pós-abolição até a Revolução de 30. Me parece que há quase que um vácuo do ponto de vista dos necessários estudos históricos e muito desconhecimento sobre esse período. Desconhecimento em 3 sentidos fundamentais. Primeiro, um desconhecimento sobre a produção teórico-política, cultural e ideológica do período. Pode reparar, você que fez faculdade, direito, ciências sociais, antropologia, ciência política, história, serviço social e tal, que a gente praticamente não lê nenhum autor ou autora importante do final do século XIX para começo do século XX. No máximo, a gente pega sei lá, Joaquim Nabuco, o abolicionismo, ou algum desses autores que são, por assim dizer, mais marcados o nome, né? Mas se eu perguntar para vocês, por exemplo, quem era o autor brasileiro mais lido na década de 1910? Vocês conseguem me responder? Se eu perguntar para vocês quem era o autor brasileiro mais lido na última década do século XIX, vocês conseguiriam me responder?
quem era o autor brasileiro mais lido na década de 20. Se eu perguntar para vocês, algum de vocês já leu aí Alberto Torres, ou Manuel Bonfim, ou Nízia Floresta, por exemplo, para citar autores, né, do século XIX para o século XX? Vocês responderiam positivamente? Percebe? Então, a história do pensamento social brasileira parece que é contada de uma forma, né? Começa com Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, e vai ali para frente, dá um pulo nos anos 50 e já pega os autores da USP, né? FHC, Gianotti, Francisco Verfó, e etc, 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 Florestan Fernandes, Ottaviani e tal, até os anos 80. Então, me parece que a gente conhece muito pouco o que se debatia no Brasil, o que se escrevia no Brasil. Inclusive, até hoje, acho que circula muito pouco o que era, por exemplo, a ideologia do branqueamento e o racismo institucional e a propaganda onipresente contra o povo brasileiro, dizendo que o Brasil estava condenado ao fracasso por ter um povo mestiço, miscigenado, com muito sangue negro, muito sangue indígena. A gente escuta falar isso. Aí era assim, aí Gilberto Freire apareceu com Casagrande Senzala, mas não para ler de maneira sistemática, para debater as coisas. Então, assim, essa época me parece bem desconhecida por esse prisma. Por um outro prisma, há um apagamento muito grande do que era o movimento operário e popular, o que eram as lutas, né, as rebeliões de baixo no período. Então, muita gente fala assim, a população negra foi abandonada no pós-abolição. Veja, isso é verdade do ponto de vista objetivo, mas tem uma questão, por exemplo, todos aqueles movimentos abolicionistas, aqueles clubes de abolicionismo, associações, movimentos para formar quilombo, sociedades de ajuda para comprar alforria, de pessoas escravizadas, participação de pessoas negras que já tinham alforria, que estavam inseridos em dinâmica produtiva, eram trabalhadores de portos, de ferrovias, por exemplo. O que aconteceu com aquele tecido organizativo no pós-abolição? Sabe? Precisa conhecer melhor também a atuação do movimento operário anarquista e anarco-sindicalista, as tentativas de revolta, as rebeliões e lutas que aconteciam principalmente, mas não só, no norte do Brasil, né, de povos indígenas defendendo seus territórios. A gente ainda conhece Canudos, né, que ficou muito famoso nacionalmente graças ao clássico livro de Euclides da Cunha, conhece um pouco menos o Contestado, mas no Brasil, na virada do século XIX para o século XX, teve várias e várias revoltas de luta pela terra. Então, é essa rebeldia popular, essas lutas de resistência, me parece que são bem pouco conhecidas e muitas delas têm um caráter mais regional, ou seja, regionalmente são até conhecidas, muito faladas, mas não tem uma visão nacional. E o terceiro aspecto é a própria visão macro, né? Geral da coisa, ao ponto de que, por exemplo, a Coluna Prestes, por exemplo, foi o maior feito militar, né, das primeiras 2 décadas do século XX em toda a América Latina e é tema de polêmica. Alguns até falam do mundo a nível de guerra irregular, ou seja, a nível de uma ação militar não comandada por um Estado nacional. Há quem diga, inclusive, que a grande marcha liderada por Mao Zedong na China foi inspirada na Coluna Prestes, que Mao Zedong conhecia a história da Coluna Prestes, estudou a Coluna Prestes e que a experiência da coluna foi fundamental para formar a tática, a estratégia da guerra popular prolongada, perfeito? Então, assim, tem um vácuo aqui de estudo, de conhecimento da história do Brasil, e me parece que um dos desafios para a gente pensar a teoria da Revolução Brasileira é se apropriar desses episódios apagados, desses episódios pouco visíveis da história brasileira, inclusive a partir dessa história pensar as contradições e as tendências de longo prazo da sociedade brasileira. Frente a tudo isso, foi por isso que eu me apaixonei por esse livro da Anita Prestes, A Coluna Prestes, republicado pela Boitempo Editorial. Bota aí na tela, Maxão, a imagem mais bonitinha. Veja, esse livro é fruto da tese de doutorado da Anita Prestes, que ela defendeu na UFRJ, se não me falha a memória, e que o Prestes estava lá, inclusive, com ela, para a defesa. Poucos meses depois, o Prestes morreu. O livro é fantástico, fantástico. Por que ele é fantástico? Vamos lá. Primeiro, a Anita Prestes é uma grande pensadora. Ela tem um domínio teórico, um rigor teórico impressionante. Então, nesse livro, você não vai achar só um debate historiográfico
de teoria militar, sobre a coluna Prestes. Você vai achar um diagnóstico do que era o Brasil na República Velha ou República Oligárquica. Então, os primeiros capítulos do livro, né, os primeiros capítulos e as primeiras sessões por exemplo, começa parte 1, Crise da República Velha e Advento do Tenentismo. Aí tem duas sessões, a República Velha em Crise, Tenentismo, fruto da República Velha. Um debatezinho até relativamente curto, né? Um pouco mais que 20 páginas, mas muito bom sobre a República Velha, a sua dimensão econômica, as relações agrárias, as oligarquias, as relações de poder, funcionamento da dinâmica eleitoral, os debates sobre modernização brasileira, o papel dos militares, como surgiu o tenentismo, a influência externa, o caráter de classe do tenentismo. Assim, muito bom. Aí já na parte 2, a Anitta já vai para um debate diretamente sobre a coluna Prestes. O título é A Coluna Prestes, episódio culminante do tenentismo. Aí começa o levante do Rio Grande do Sul e a formação da coluna, depois vem a travessia de Santa Maria e Paraná, depois vem a passagem pelo Mato Grosso, a travessia da Bahia, a coluna Prestes, um exército com características populares. Essa sessão, particularmente, foi a que eu mais gostei, muito boa. A parte 3, coluna Prestes, seu relacionamento com as populações rurais e urbanas e as forças políticas da época, sua influência na, entre aspas, Revolução de 30. E depois, a coluna Prestes e as populações rurais, outro capítulo assim muito bom. E capítulo 10, a coluna Prestes, as populações urbanas e as forças políticas da época. Então, assim, é um passeio por um debate teórico, político, historiográfico sobre o que era o Brasil na República Velha, o que eram as relações agrárias, a estrutura de classe, o Estado, o poder político, as oligarquias. E aí tem vários insights muito bons, né? Porque é isso, o livro é sobre a coluna Prestes, então tem várias coisas que a Anitta não se detém com vagar, com atenção. Por exemplo, o funcionamento eleitoral da República Velha não era tema central da Anitta, sabe? Enfim. Mas a Anitta, como historiadora rigorosa e tal, meu irmão, a porrada de referência. Assim, ó, terminei esse livro, e aí eu saí marcando as referências que eu queria ler depois, né? Que eu ou não conhecia, ou já conhecia de ouvir falar e não li, ou conheci o autor, a autora, mas não conhecia o livro citado. E aí eu abri um Google Docs para colocar todas as referências. Assim. Eu registrei 26 referências de livros que eu vou comprar para aprofundar temáticas citadas pela Anitta e que eu preciso ter mais conhecimento. Claro que eu não vou comprar tudo de uma vez, nem esse ano, é uma coisa que vai se fazendo com o tempo, né? Eu comprei um já, que é o Último Caudilho, uma biografia em 2 volumes do Batista Lussardo. Bota aí na tela, Maxwell, inclusive, gigantesco, lerei em breve. Então, assim, muito bom, vale muito a pena. E o livro ainda tem um plus. Tem um negócio que eu acho que é fundamental. Ó, e eu adoro isso. Inclusive, editoras, fica uma dica aqui de historiador. Façam mais isso, por favor. Ó, o livro, eu não sei se dá para ver, qualquer coisa eu mando uma foto para Maxwell. O livro tem aqui conclusão e aqui tem anexos, né? Anexos. São mais de 100 páginas de anexos. Por quê? A Anitta colocou no livro os documentos, por exemplo, os manifestos da coluna Prestes, dos revolucionários de 1924, né, da chamada Revolução Esquecida de São Paulo, que inclusive tem até um livro aqui que eu tô para devorar em breve, provavelmente mês de fevereiro, agora eu começo, A Revolução de 1924 em São Paulo, escrito pela Ana Maria Martins Correia, livro recomendado pelo meu querido camarada e referência, o Francisco Quartim de Moraes, historiador de mão cheia. Então o livro tem uma porrada de documentos. Ele está marcado aqui ainda com o negócio porque eu estou lendo e fazendo anotações nos anexos, né? E aí, quando o livro tem os documentos, você pode, inclusive, formar uma opinião diferente da autora, né? Ou analisar por um prisma que você acha que ela ou ele não analisou e tal. É um livro muito bom, é um livro indispensável para a gente pensar não só a história da coluna Prestes, não só a história do tenentismo, como a história da crise da República Velha que ensejou o processo de modernização conservadora iniciado com a Revolução de 30 e, inclusive, os limites da luta que estavam colocadas, por exemplo, na coluna Prestes, indica muito dos limites do que foi a própria Revolução de 30, como, por exemplo, um tocante à questão agrária, né? O fato de que a modernização liderada pelo senhor Getúlio Vargas não tocou na propriedade latifundiária
fator fundamental para a conformação das desigualdades de renda, riqueza e propriedade e para o subdesenvolvimento naquele período. Hoje continua fundamental, mas no começo do século XX era mais ainda, considerando que o Brasil ainda era um país majoritariamente agrário, perfeito? Então assim, Jones, tem um pouco tempo, eu gosto muito desse seu debate que você vem fazendo cada vez mais de estudar o Brasil numa perspectiva crítica. Só posso ler 2 livros esse ano inteiro, 2025. Perfeito, esse aqui é um deles. Esse aqui é um deles. Anitta Leocádia Prestes, A Coluna Prestes. Só pode ler 2 livros esse ano, é isso mesmo? Muito menino para cuidar, corre da vida, trabalho, estudo, aperreio, não sei o que, é isto? Então vocês precisam ler este livro. Este livro. Recentemente eu vi que tem no YouTube, em ótima qualidade inclusive, uma entrevista do Prestes falando da Coluna Prestes. E vários aspectos que a Anitta debate no livro, o Prestes fala de maneira mais rápida, é claro que o vídeo tem só meia hora, né? O Prestes fala na entrevista. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, assistam. A entrevista é maravilhosa, o Prestes, inclusive, né? Bem velhinho já, fofinho, maravilhoso. Eu gosto muito do Prestes, viu, gente? Esse negócio da galera que gosta de falar mal do Prestes, de detonar o cara, de esculhambar o cara, aqui não, viu? Pra mim, a maior liderança popular da história desse país é Luiz Carlos Prestes. Bom, é isso. Se alguém tiver dúvida e quiser, depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, para debater e sustentar que Prestes está acima do Getúlio Vargas, está acima do Lula, está acima do Jango, está acima do Brizola. Posso fazer isso. Eu acho que ninguém considera o JK um líder popular. Eu imagino que não, né? Mas enfim. Mas é isso. Depois a gente pode debater isso. Para não dizer que não tem críticas, porque assim, eu concordei com o livro de cabo a rabo, né? Eu só acho que o livro tem um ponto fraco. Chega um momento, no final do livro, que a Anitta vai entrar na questão polêmica. Hoje em dia, a juventude, minha geração, nem debate tanto isso mais, né? No passado, isso já foi um grande motivo de polêmica, que é o Getúlio Vargas e o Oswaldo Aranha convidaram o Prestes para ser líder militar, chefe militar da Revolução de 1930. O Prestes não aceitou e acabou assumindo o papel o Góes Monteiro, né, lá de Alagoas. E aí tem um debate muito grande, hoje inclusive muito reivindicado por desenvolvimentistas e também por comunistas que têm uma pegada mais próxima de um nacional-desenvolvimentismo e que Prestes deveria ter aceitado ser o chefe militar da Revolução de 30 e que Prestes, sendo o chefe militar da Revolução de 30, a modernização que aconteceu no Brasil poderia não ter sido uma modernização conservadora e o caráter progressista ou de esquerda, ou a radicalidade daquilo ali, radicalidade no sentido popular, poderia ter sido muito maior, com, quem sabe, tocar em temas que foram marginalizados como a questão agrária, como a questão da terra. Veja, esse debate eu acho muito importante, para não só um debate do ponto de vista historiográfico, da história brasileira, mas um debate para pensar o que é a história das transformações no Brasil, né? Das transformações no padrão de desenvolvimento capitalista brasileiro e para pensar, inclusive, elementos no futuro, né? A dialética entre enfrentamento mais radical ou mudança mais gradual na conciliação, e por aí vai. Veja, eu acho que a Anitta está certa no sentido de defender que o Prestes não deveria ter aceitado o papel de chefe militar da Revolução de 30. Eu concordo plenamente com a Anitta, mas eu acho que o argumento da Anitta não é convincente. Eu acho que é um ponto que deveria ter dado mais atenção, que deveria ter desenvolvido mais, porque no fundamental a Anitta coloca que o Prestes não tinha uma organização popular que desse sustentação ao programa de reformas para transformar o Brasil que ele defendia, foco aqui, inclusive, gente, na reforma agrária, e que o Prestes, sem essa organização popular para dar sustentação a um programa de mudanças radicais, o Prestes seria mais alguém dentro do governo que ficaria isolado ou até seria descartado no futuro. Ou seja, o Prestes, na Revolução de 30, não seria necessariamente um elemento de radicalidade, porque esta radicalidade não estaria amparada numa substantiva organização popular da classe trabalhadora. Eu acho que esse argumento, em parte, ele é verdade, mas ele é falho no sentido do seguinte. No Brasil, no final dos anos 20 para começo dos anos 30, a organização popular como a gente conhece hoje, o que é que eu estou chamando de organização popular como a gente conhece hoje?
O MST está organizado praticamente no Brasil inteiro. Os bancários de norte a sul do Brasil tem sindicato, tem federação, tem não sei o quê, tem uma conexão nacional. Existe uma rede de CORENs, né, de conselhos da enfermagem, que se articulam, trocam mensagem, fazem campanha junto, fazem paralisação nacional. Veja, nada disso existia no Brasil, né? Não existia sindicato nacional, não existia movimento social nacional, não existia nem sequer partido nacional. Existia já um partido com intenção nacional, que era o PCB, que tinha sido fundado em 22, mas ainda não era nacionalizado. Mas aí veja, não existia e não poderia existir à época, né? Não existia e não poderia existir, dado o grau, né, de país violentamente rural ainda, país sem integração nacional, não que hoje tenha, né, mas na época era muito pior, sem comunicação, muito disperso, ainda com as cidades muito pequenas, dominado por oligarquias locais, coronéis. Não estava colocada a possibilidade de um sujeito político nacional tal qual a gente conhece hoje, né? Nos anos 20, começando nos 30. Então, sim, não existia organização popular forte, suficiente e tal. De certa forma, é algo que vai se consolidar no Brasil só a partir dos anos 50, né? Para muitos autores, inclusive, o Brasil começa a ter povo brasileiro a partir dos anos 50. É um debate que explode muito, por exemplo, entre os autores do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Que o Brasil passa a ter povo, começa a era da política de massas e por aí vai. Então, veja, esse é um argumento, mas para mim é um argumento que não responde tudo, porque fica parecendo que, então a questão era que faltavam as condições ideais para tocar uma política que tinha intenções de ruptura, por exemplo, com o latifúndio. Só que esse argumento, em paradoxo, ele acaba ajudando o varguismo, né? Porque alguém pode dizer assim, numa lógica meio etapista, então o varguismo ajudou, né, a luta popular, porque depois o Brasil era muito mais urbanizado, a classe trabalhadora cresceu, avançou o processo de integração nacional, né? O Vargas triplicou o número de estradas no Brasil, enfim, etc, etc. E eu acho que faltou a Anitta fazer um debate mais profundo sobre um elemento que é projeto do Getúlio Vargas, né? O projeto do Getúlio Vargas, o que é que o Getúlio Vargas defendia no pré-Revolução de 30, como foi os primeiros 3 anos do governo Getúlio Vargas, e mostrar que a imagem que alguns setores da esquerda brasileira têm de um Getúlio progressista é muito mais fruto do segundo período do Getúlio, e veja, eu não estou dizendo que o Getúlio era de esquerda, preste atenção. A imagem que alguns setores da esquerda brasileira têm do Getúlio como uma figura progressista ou de esquerda é muito mais fruto do segundo governo Getúlio e dos últimos 2 anos e meio da era Vargas, né, de 42 até quando Vargas é derrubado, do que era o Getúlio pré-Revolução de 30 e dos primeiros anos do governo do Getúlio. Para mim, eu acho que erra quem absolutiza o Getúlio como uma figura progressista, nacionalista, não sei o quê, e erra quem absolutiza ele como uma figura fascistoide e tal. O Getúlio pré-Revolução de 30 e do começo da Revolução de 30 tinha vários e vários aspectos reacionários, antipopulares, anticomunistas e de simpatia, sim, ao fascismo. É isto. Então, eu acho que faltou desenvolver melhor essa dialética da memória do Getúlio, né? Veja, o Getúlio que está falando em socialismo e imperialismo, ainda que de maneira cínica, oportunista, para disputar a base com o PCB, nos anos 50, não é o mesmo Getúlio de 1930, né? Então, acho que essa é a única crítica que eu tenho. É muito mais a crítica à argumentação do que à conclusão. Eu concordo com a Anitta. Acho que o Prestes não deveria ter sido chefe militar da Revolução de 1930. Dito isto, livro maravilhoso, leiam. Aqui na descrição do vídeo tem o nosso cupom de desconto da Boitempo. A Axel vai colocar aí na tela o cupom de desconto também. E aí tem 20% de desconto, viu, gente? Então, assim, comprem, tá? 20% de desconto, leiam, façam um grupozinho de estudos, um grupo de debate, que é um livro muito bom para a gente pensar o Brasil. E lembrando, dia 7 de setembro do ano passado, eu lancei um vídeo com 10 dicas de livros para pensar o Brasil. Então, quem quiser mais indicações, veja o vídeo do 7 de setembro do ano passado.
Maxwell vai colocar na tela, tem várias indicações também para a gente pensar o Brasil de uma perspectiva crítica marxista e não só pensar, né? Pensar para transformá-lo, estudar o Brasil para construir a Revolução Brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.